Paz do Senhor, meus irmãos. Nesta manhã estamos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 9, da nossa revista ainda do segundo trimestre de 2020, que tem como tema a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O título da nossa lição de hoje, lição de número 9, é o mistério da unidade revelado. O texto áureo desta lição, ela diz o seguinte, o qual no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática diz o seguinte: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A nossa leitura bíblica em classe, ela encontra-se em Efésios capítulo 3, do 1 a 13, e diz o seguinte: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. O objetivo geral dessa lição, ela é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Os pontos específicos, primeiro ponto, é explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. O segundo tópico diz expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. E o terceiro diz mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. A introdução da lição, ela diz o seguinte: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas e como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam e os judeus, os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam ser os únicos beneficiários delas, porém ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Aqui, nesse primeiro ponto aqui, os gentios, vai falar que os gentios eles ignoravam, essas promessas. Já os judeus, eles achavam ser os únicos beneficiários delas,
né? Porque foi pelos judeus que tudo começou. Mas na verdade, ambos não conheciam, desconheciam o real propósito de Deus, né, para a salvação da humanidade. Os gentios eles ignoravam no sentido de eles não tinham acesso a essas informações, eles não tinham acesso, né, a essas informações em relação às promessas de Deus. Os gentios não tinham de forma nenhuma acesso a isso. Os judeus já tinham, né, acesso. Então os gentios eles ignoravam nesse sentido, eles não tinham acesso, eram ignorantes, eles não tinham conhecimento de nada disso. Aí nós vamos ver aqui que Paulo começa a escrever sobre isso, trazendo alegria à igreja de Éfeso, né, sobre esse mistério que lhe foi revelado. Ele vai começar a falar sobre essas coisas aos irmãos de Éfeso, né? E o conceito bíblico de mistério, aqui, do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica uma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida, né? Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Então, o conceito bíblico de mistério, né, o conceito de mistério na Bíblia, ela indica algo que esteve oculto, mas que foi revelado. Não se trata de algo que está oculto totalmente e que somente algumas pessoas tinha acesso, somente alguns iniciados, algumas, né, como algumas seitas que ocultista e tal, que as pessoas, só quem conhece alguns segredos são as pessoas que escolhidas ali para poder ter acesso àqueles conhecimentos. Não, o nosso Deus é um Deus grande, soberano, excelso em poder, em glória, mas é um Deus que tem prazer de se revelar aos seus filhos. Agora, lógico que na antiguidade, no passado, não se tinha acesso a isso. Nós, como gentios, não tínhamos acesso a essas informações. Por quê? Porque existia uma barreira que impedia que o homem pudesse chegar a Deus. Porque todo o plano de Deus, toda a revelação de Deus só pode ser entendido através do próprio Deus, através do Espírito Santo de Deus. Então o homem ele não tinha acesso a isso, ele não tinha o Espírito de Deus para ter esse conhecimento. Os próprios judeus eles ignoravam isso também. Apesar de eles serem os detentores da promessa, Deus ter feito promessa a eles, eles próprios desconheciam esse propósito de Deus em unir um dia gentios e judeus e formar um só povo. Eles desconheciam isso, jamais conseguiam compreender. Por quê? Porque essa compreensão só pode ser tida através do Espírito Santo de Deus, e o homem ele não tinha acesso a isso, ele não tinha. Por quê? Porque o pecado ainda existia como barreira e o homem não tinha esse acesso. E Deus ele é misericordioso, que mesmo ainda o homem pecando, ter cometido o pecado lá no Éden, Deus ele providencia meio de sempre se comunicar com esse homem. Ele não abandona esse homem à própria sorte, mas ele faz promessa lá no Éden e vem preparando todo o caminho para que essa promessa seja cumprida no futuro. Então Deus escolhe homens, a qual esses homens que ele escolhe no passado, né, desde Sete, Enos, e vai até chegar a Noé e depois Abraão, ele vem preparando esses homens. Ele próprio que é Deus, ele que é o dono da graça, ele escolhe, ele santifica, ele prepara esse homem para que seja esse homem um elo entre ele, seja um elo entre Deus e o homem, para demonstrar para os homens ainda no passado que ele é Deus, para ser luz para essas pessoas, né? Luz em que sentido? Luz em termos de trazer esclarecimento a respeito de Deus ao homem. Mas todo esse projeto ainda era oculto ainda na sua totalidade, porque isso só viria ser totalmente revelado em Cristo Jesus, quando o Espírito Santo realmente fosse derramado ali, quando Jesus diz: Pai, eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfão, e enviarei o Consolador.
o Espírito Santo da promessa, e ele diz, e esse vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho mostrado. Então o Espírito Santo é que veio nesse propósito de abrir a mente do homem. E Paulo aqui, ele está tendo uma revelação grandiosa a respeito disso aqui, e ele escreve, ele compartilha com a igreja de Éfeso sobre isso. E o que está escrito também serve para nós hoje, para que nós nos alegremos com isso, porque nós também somos gentios, mas convertidos, gentios que creu em Jesus Cristo e hoje fazendo parte do corpo de Cristo, né? E Paulo escreve sobre esse mistério. E eu acho interessante que Paulo, quando escreve isso, né, aqui no capítulo 3, versículo 13, ele diz: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Então, Paulo, quando escreve essa carta, e eu sempre tenho dito que é no intuito realmente de confortar esses irmãos. Por quê? Porque Paulo estava preso, estava sofrendo, e ele diz: não desfaleçais por causa das minhas tribulações, fiquem firmes, fiquem alegres. Olha, por causa das minhas tribulações, né? As minhas tribulações é que são a vossa glória, porque por causa das minhas tribulações, prova que Deus está comigo. Eu não estou preso aqui, Deus não me abandonou e está comigo. E a prova que Ele está comigo é que Ele me deu essa revelação da qual eu estou repassando para vocês, de que esse mistério que estava oculto no passado foi revelado a nós. Então, vocês, gentios, têm direito, vocês são herdeiros de Deus, herdeiros das promessas, porque isso era o plano de Deus desde a fundação do mundo. Esse já era o plano de Deus, só que esse plano foi posto agora, foi colocado agora em vigor, na sua plenitude, porque agora Cristo Jesus veio e desfez a barreira que existia entre Deus e o homem. Agora nós podemos se chegar a Deus com confiança. Chegar a Deus com confiança realmente por quê? Porque nós, na antiguidade, no passado, né, nós não tínhamos esse acesso de chegar a Deus com confiança. Por quê? Por causa do pecado. O ser humano não podia se chegar. Só quem adentrava ao Santo do Santo era o sumo sacerdote, era a pessoa indicada por Deus, preparada por Deus, santificada por Deus para chegar até ao Santo do Santo, porque o Santo do Santo se refere ao local onde Deus está, a presença de Deus está. Então, se o homem adentrasse ali sem a permissão de Deus, ele era fulminado, morto. Então, os gentios ele não tinham acesso a isso, por conta do pecado, que era uma barreira que existia, que o homem, por conta disso, o homem não tinha autorização de se chegar a Deus. Mas aí quando Cristo veio e ele assume a nossa culpa, o nosso pecado, né? Ele leva sobre si todo o nosso pecado, nossa culpa, e ele morre na cruz do Calvário, né? Seu sacrifício vicário ali, e esse sacrifício ele cumpre completamente com a justiça de Deus. Deus olha para aquele sacrifício que Cristo fez e se alegra com isso, porque agora o perdão, o pecado, ele foi totalmente pago, né? Porque o salário do pecado é a morte, e o homem por pecou, ele teria que morrer, teria que ser condenado por conta disso, e a condenação era a morte. Então não há remissão de pecados sem derramamento de sangue, e Cristo veio para fazer isso. Ele foi o próprio Cordeiro de Deus, ele se entregou em nosso lugar, ele morreu em nosso lugar e fez um único sacrifício que está valendo, né? Desde de Adão até ele, e continua e vai valer até o último ser humano que nascer sobre a face da terra. Esse sacrifício vale para perdoar pecado. Então Cristo cumpriu esse propósito verdadeiro em Deus, e com isso ele conseguiu unir judeus e gentios e formou um novo homem, um novo povo, a igreja de Cristo. E Paulo está aqui alegre porque ele tem acesso a esse mistério, porque Deus o revelou na prisão. Paulo está preso, né? E aí um meio de confortar esses irmãos de Éfeso é isso, é mostrando para eles que apesar dele estar preso, apesar dele estar naquela situação não favorável, mesmo assim ele está feliz, porque ele sente que Deus está com ele. Ele não apenas acredita, ele tem certeza que Deus está com ele. E ele passa essa certeza para os irmãos. Fiquem felizes. As tribulações, elas fazem parte realmente da vida cristã.
mais. Por quê? Porque o ser humano, o que Deus tem preparado para o homem, para o seu povo, para aqueles que creem nele, não é aqui nessa terra não, é nos céus, né? Então, ele passa isso para os irmãos para que eles fiquem felizes, que eles não se atormentem, não desfaleçam nas tribulações, naquilo que ele está passando. Permaneçam firmes, alegres, porque Deus está comigo. Apesar de estar preso aqui, Deus está comigo. E agora Paulo preso, Deus o revela, dá uma revelação magnífica que é sobre esse assunto. E ele compartilha com esses irmãos para que eles fiquem firmes. Os gentios são co-herdeiros de Deus, participam da mesma promessa. Judeus e gentios agora em Cristo Jesus formam a igreja de Cristo, que um dia vai morar com ele na glória. Então esse é o mistério que Paulo está tendo aqui, está sendo revelado a Paulo, e Paulo está repassando, né, a igreja de Éfeso, e ao mesmo tempo está mostrando também para nós hoje, né, aos confins da terra aqui onde nós estamos, porque nós também temos acesso a esses conteúdos aqui, e o Espírito Santo é quem nos revela, quem nos mostra, quem nos dá sabedoria, que nos faz também compartilhar disso com as pessoas também. Então, o conceito bíblico de mistério, né, na Antiga Aliança, na Bíblia, realmente, é isso, de algo que esteve oculto, mas que foi revelado. Mas oculto de que forma? Oculto porque o homem não podia se chegar a isso. Deus Supremo, ele não queria, ele tem o desejo de que o homem o conhecesse, mas infelizmente por causa do pecado o homem não podia, não tinha acesso a isso. Mas em Cristo Jesus podemos sim agora chegar ao trono da graça com confiança, chegar a Deus e ele revelar os seus planos, revelar, né, o seu amor verdadeiro pela humanidade. Então o conceito bíblico é isso, algo que esteve oculto e agora revelado. O desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. No outro século não foi manifestado como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente, né, como agora o foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca deste mistério, ou seja, as bênçãos de que os gentios também participariam. Então, isso não quer dizer que por conta de que estava oculto no passado, ninguém tivera conhecimento sobre isso. Não, Deus sempre usou pessoas no passado e sempre revelou a essas pessoas o seu plano, o seu ministério. Só que mesmo Deus revelando, eles não tinham um conhecimento pleno sobre isso, como Deus faria isso, eles não tinham ainda. Por quê? Porque só o Espírito Santo podia provar isso. E a gente vê que até os apóstolos, na época de Cristo, eles tinham dificuldade de entender isso. Jesus pregava sobre isso, Jesus mostrava sobre isso, mas eles tinham dificuldade. Por que eles tinham dificuldade? Até que eles participaram, até que houve o dia de Pentecoste, onde o Espírito Santo desceu sobre eles. A partir daí, a mente dos apóstolos começou a esclarecer, Deus começou a revelar a eles o plano de Deus e eles começaram a entender. Mas eles tinham muita dificuldade de entender realmente isso. Isso é claro na Bíblia, quando a gente vê que Pedro, quando ele é chamado para a casa de Cornélio, antes de que os homens cheguem na casa de Pedro, Deus revela a Pedro, dá uma visão a Pedro de um lençol cheio de répteis, de alimentos, que não era comum que os judeus comessem, e uma voz do céu disse para Pedro: mata e come, Pedro. E Pedro diz: de modo algum, Senhor, porque nunca coloquei na minha boca coisa comum ou imunda. Então a gente vê que Pedro era um homem que era realmente temente a Deus, temente à lei, obediente à lei de Deus, né? Mas Deus deu essa revelação para mostrar para ele que ele não faz acepção de pessoas. Então seria uma revelação. Pedro de início não entende a revelação, fica confuso com aquilo tudo, mas quando ele de repente chega dois homens na casa dele e esses homens contam o que Cornélio
pediu para eles, e ele vai até a casa de Cornélio. Quando chega lá, que ele prega o evangelho, o Espírito Santo desce sobre aqueles irmãos gentios, e ele consegue contemplar ali, realmente ele entende a visão e diz, verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoa. Então, os apóstolos tiveram dificuldade antes do Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo foi derramado, eles começaram a ser esclarecidos mais sobre isso. Apesar de que uns tiveram ainda, mesmo assim, dificuldade. Mas Pedro, né, ele teve essa revelação, ele passou a entender diferente, que realmente Cristo, que realmente o plano de Deus era de salvar também os gentios, não eram mais judeus. Os judeus estavam na terra como luz, para mostrar Deus para o mundo. Sempre foi esse o propósito de Deus para os judeus, é que eles estivessem na terra como luz, como referência, né, para esclarecer, para mostrar Deus para o mundo. Era esse o plano, né? E agora em Cristo Jesus isso se concretiza, e agora as nações de todo mundo agora são convergidas a Cristo, elas vêm até Cristo, e através de Cristo é que o homem, né, é direcionado a Deus. Ninguém pode se chegar a Deus. Por isso que não se tinha acesso a Deus, às revelações de Deus, ao seu mistério. Por quê? Porque só podia ter acesso a tudo isso se fosse em Deus. E como o homem poderia se chegar a Deus por causa do pecado? Ele não tinha condição, era fulminado, né? Mas em Cristo Jesus agora sim o homem pode adentrar, pode se chegar a Deus com confiança. Por quê? Porque quem leva o homem até Deus é Cristo. É como se ele pegasse pela mão e levasse aqui, pai, teu filho, meu irmão. Ele apresenta a Deus e Deus agora recebe, e o homem pode chegar com confiança, sem medo algum. Porque até os judeus tinham medo. Os judeus nenhum poderia chegar na presença de Deus, não, de qualquer forma não. Eles tinham, né, somente o sumo sacerdote podia entrar realmente à presença no Santo dos Santos ali com confiança. E ainda não era essa confiança toda, eles tinham medo, porque se tivesse cometido algum pecado, ele não voltava não, né? Então, Deus, ele fez isso, ele uniu os dois povos e nos conduz a Deus agora com confiança, através de Cristo, seu Filho Jesus Cristo. Então, esse mistério que estava revelado, que estava oculto, foi revelado, né? Paulo teve essa revelação e ele começa a compartilhar isso com a igreja de Éfeso e conosco também, que nos alegramos muito com isso, sabendo que nós também somos cordeiros de Cristo, somos participantes dessas promessas. Tão somente precisa nós cremos e vivemos uma vida de santidade, né? de amor, e devemos também compartilhar desse evangelho com outras pessoas, para que elas também tenham essa compreensão. Então, o mistério e os profetas da antiga aliança. O mistério e os profetas da antiga aliança. Na antiga aliança nós vamos ver o seguinte, que Deus, ele revelou sempre o seu plano aos seus servos na antiga aliança. E aqui nós vamos ver aqui que nesse terceiro tópico, que Deus, ele quando chama Abraão, né, lá no capítulo 12 de Gênesis, ele chama Abraão, ele já faz promessa a Abraão. Ele diz a Abraão, olha, em ti eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, e em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. No capítulo 12, né? Capítulo 12, versículo 3, ele diz desse jeito. Então, aqui já era uma forma dos gentios participarem de uma forma indireta das bênçãos de Deus. Deus abrindo espaço para os gentios na antiga aliança. Mesmo na antiga aliança, Deus abre espaço para os gentios. De que forma os gentios tinham acesso às bênçãos de Deus? Abençoando Abraão, eles eram abençoados. Amaldiçoando Abraão, eles eram amaldiçoados. Então, Deus também, como tem sido bondoso, misericordioso com os judeus que escolheu para essas promessas e fez promessas, Deus também, ele abre espaço para os gentios na antiga aliança. Não de forma direta, mas indireta. Agora, Abraão, ele é santificado por Deus, escolhido por Deus ali para ser luz para as nações, luz para as pessoas que estão ao seu redor ali, e essas pessoas participam das bênçãos de Deus através de Abraão, já desde ali, né? Porque quando ele diz, olha, ti, Abraão, abençoarei os que te abençoarem, e também amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então,
para ser abençoado naquela época, né, os gentios, eles tinham direito às bênçãos de Deus. Então eles, de que forma? Sendo amigo de Abraão, né? Ele sendo amigo de Abraão, era amigo de Deus, e Deus abençoava. Dessa forma os gentios tinham acesso a essas bênçãos, mesmo na antiga aliança. Deus abre espaço para esses gentios na antiga aliança, né? A gente vai ver tudo isso aqui, que era uma forma dos gentios já participarem de uma forma indireta ali das bênçãos de Deus. E a gente vê que Abraão, no seu ministério, Deus, onde ele está, a bênção de Deus é sobre ele, e ele é abençoado na terra, ele cresce muito, ele enriquece muito, e as pessoas da terra veem Abraão como uma referência. As pessoas olham para Abraão e dizem: olha, eu sei, Abraão, que o teu Deus te abençoa, eu sei que tu tens um Deus poderoso. As pessoas veem Abraão e os cananeus que moravam ali, eles viam que realmente Deus abençoava Abraão de uma forma espetacular, de uma forma maravilhosa, e eles participavam dessas bênçãos. Bastava ser amigo de Abraão, não espraguejar, não amaldiçoar, abençoar, e seriam abençoados. Então esses gentios aqui, eles já participavam dessas bênçãos de forma indireta, né, na época, não na sua forma completa como foi em Cristo Jesus, mas já Deus abrindo espaço para os gentios no passado. Deus, por seu amor, por sua misericórdia, Deus abre espaço. E a gente vê que Deus faz promessa a Abraão, Deus mostra a Abraão sobre esse mistério. Já Abraão não tem ainda uma ideia de como isso é na sua totalidade, mas ele já começa a ter essa revelação de Deus, esse mistério, né? No capítulo 22 de Gênesis 18, nós vamos ver que Deus faz promessa a Abraão no capítulo 12. No 22, Abraão já tem um filho, Isaac, né? A gente sabe que a promessa de Abraão, Deus fez promessa a ele quando ele sai da sua terra lá dos caldeus. Aliás, ele sai de Arã, né? E ele sai de lá com a sua família, ele tem 75 anos, quando ele completa 100 anos, é que a sua promessa é cumprida, ele tem um filho, Isaac. E aqui no capítulo 22, a gente vê que Deus pede o filho dele, Isaac, para ser sacrificado. E Abraão, ele crendo na promessa de Deus, ele não duvida, porque Deus fez promessa que a sua posteridade seria como as estrelas dos céus. E agora Deus pede seu filho e ele, sem questionar, vai lá. E ele sabe que Deus vai fazer alguma coisa, porque ele prometeu, e ele crê em Deus de uma forma extraordinária. E ele leva o menino e vai sacrificar. E nesse episódio Deus diz: não, Abraão, não faça isso. E aqui no capítulo 22 e 18 ele diz o seguinte, ó: em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Agora aqui muda. No primeiro capítulo 12 ele diz assim: serão benditas todas as famílias da terra. Agora no capítulo 22 ele diz o seguinte: em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Por causa dessa atitude de Abraão, de obedecer a Deus, aí Deus abrange ainda mais a sua bênção sobre os gentios. A obediência a Deus é algo maravilhoso. Quando você obedece, ainda hoje nós somos assim. Se você é obediente a Deus, se a bênção de Deus vem sobre você, você é um abençoado de Deus. Onde você pisar seu pé, a bênção de Deus chega. Você abençoa o ambiente onde você estiver, porque Deus está com você. Então, aqui Abraão diz, né? Ele diz para Abraão, Deus diz para Abraão: em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E no capítulo Isaías, capítulo 11, 10, ele diz assim: e acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Aqui está falando que aquele dia já está falando, já é uma referência já messiânica, falando do futuro do Messias, né? O futuro glorioso do Messias, né? E que será que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, que vai ser aposta como um pendão dos povos, né? O pendão se refere a uma bandeira, a um brasão ali que representa
que Cristo representa Cristo, onde os povos vão perguntar, né, pela raiz de Jessé, perguntar pelo Cristo, pelo Messias, porque ele cumpriu todo o seu propósito, porque ele amou este mundo, e as pessoas vão até ele para ter salvação, para ter paz. Então, mesmo na antiga aliança, Deus, ele se revela aos seus profetas, né, aos grandes homens que ele chamou, que ele preparou, que ele escolheu para que vivesse uma vida de santidade diante dele, né? Deus chama, Deus mostra esse propósito a essas pessoas. Deus mostra esse propósito aos seus santos e revela, não de forma direta, mas indireta. Eles têm essa compreensão, mas não sabem como isso se daria, né? Mas em Cristo Jesus isso vai ser pleno, isso acontecerá plenamente. Então era uma forma de Deus abrir espaço para os gentios na antiga aliança, antes, né, de Cristo vir ao mundo, era dessa forma. Deus, o homem sendo amigo de Abraão, os gentios ali, eles também participavam dessa bênção, eram protegidos, era abençoado também. O mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e profetas, né? Revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Éfeso, Paulo destaca sua condição de prisioneiro, né? O processo de sua vocação, como lhe foi esse mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendera com nenhum homem, e que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada e a doutrina e a comissão lhe fora devidamente confiada pela revelação de Jesus Cristo. Então Paulo não foi chamado por homem, Paulo foi chamado por Deus. Ele não tem nenhuma dúvida do seu ministério. Paulo, ele tem certeza do que Deus chama, para que Deus chamou ele, para quê e qual era o seu propósito. E Paulo, ele está feliz, mesmo preso, alegre, porque se eu estou preso é por causa de vós, é por amor a vós, é por amor aquilo que Cristo fez por nós, né? Se entregou por amor de nós. Paulo está seguindo os exemplos de Cristo também. Ele está se entregando, se doando por amor aos irmãos, por amor aos gentios. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Então, o apóstolo está destacando aqui que realmente esse mistério oculto não poderia ser conhecido do homem a não ser pelo próprio Deus, a não ser pelo próprio Espírito Santo. Jamais o homem natural, com sua capacidade de intelecto, poderia ter conhecimento, ter acesso a esse conhecimento na sua plenitude, no seu desenvolvimento completo. O homem natural não teria condição, não tem condição. Paulo afirma isso, que é necessário para se ter entendimento das coisas de Deus só pelo Espírito Santo de Deus. O mistério oculto revelado, em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo, e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. E por fim o anúncio dessas
dádivas do ministério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Então aqui recai sobre a igreja agora a responsabilidade, né? A igreja, através da igreja, é que é revelada a multiforme sabedoria de Deus, né? Até para os anjos, o apóstolo Paulo tem essa revelação que ele diz que aqui a igreja, né, o que Deus fez para unir esses dois povos, gentios e judeus, formar a igreja, esse plano de Deus de salvar os gentios, de salvar os judeus e gentios, né, o mundo todo. Esse plano de Deus aqui revela, na igreja revela aqui a multiforme sabedoria, as múltiplas formas de Deus agir, até para os anjos. Os anjos vão compreender isso aqui, vão começar, né? O apóstolo João, ele já falando da vida eterna, ele diz que a vida eterna é conhecer a Deus, né? Como único, verdadeiro, com o Senhor único e verdadeiro, né? E a Jesus Cristo, seu Filho, a quem enviaste. Essa é a vida eterna, é conhecer a Deus. E aqui a gente vê que os anjos já desfrutam de uma vida eterna, mas a cada momento eles estão conhecendo algo da parte de Deus. E agora, com essa revelação aqui da igreja, os anjos conhecem as múltiplas formas de Deus agir, de Deus trabalhar. Os anjos ficam felizes em olhar e ver Deus, como ele trabalha. Eu acredito aqui que os anjos, né, naquele termo que a gente usa, eles ficam de boca aberta de ver como Deus é amor, de morrer, de se esvaziar de toda a sua glória e descer à terra, e de unir em Cristo Jesus esses dois povos, judeus e gentios, formando um só, no intuito de salvar toda a humanidade, não somente um grupo, não, toda a humanidade. Deus é tão amor que mesmo ele sabendo que o homem não vai aceitar, que o homem não vai ser salvo porque ele não quer, ele não deixa de todos os dias, até o dia da sua morte, de mostrar para ele, de tentar, de colocar na sua mente que ele precisa se arrepender. Deus nunca deixa. Deus sempre vai estar tocando no coração dele. Mesmo sabendo que ele não vai aceitar de jeito nenhum, Deus vai continuar trabalhando para que ele se arrependa. E aqui o homem, quando ele morre rejeitando tudo isso, ele não vai ser condenado mais por conta do pecado, não. Ele vai ser condenado por rejeitar o perdão de Deus. Ele é condenado por rejeitar o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, porque pelo pecado Jesus Cristo já pagou por todos. Ele morreu pelos nossos pecados, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Agora, o que leva o homem à condenação agora é a rejeição ao sacrifício de Cristo, rejeição ao perdão oferecido gratuitamente por Deus ao homem. A magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoa, etnia ou classe social. Mas em Cristo, né, e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio, né? Então, somente em Cristo ele pode unir classe social, etnias, povos, culturas. Ele é o único que pode unir de uma forma amável. Somente em Cristo. Jamais, homem algum, jamais conselho de ONU nenhuma consegue fazer essa união, consegue trazer uma paz no mundo, unindo raças, unindo etnias, unindo pessoas de diferentes culturas. Somente Cristo faz isso. Somente em Cristo é capaz de unir etnias, raças, classes, tudo em um só corpo e viver em paz, em harmonia. Somente em Cristo.
terceiro ponto diz o seguinte: Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Deus não foi pego de surpresa. Seu plano, Ele sabe de todas as coisas, e jamais isso foi uma surpresa para Deus. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. É algo impenetrável, né? Algo que não se pode conhecer sem a revelação de Deus. O homem em si não pode penetrar nada disso se Deus não revelar. A expressão se refere às maravilhas, a providências divinas que estão além do entendimento humano. Está muito além. Nossa capacidade de entendimento é pouca, é mesquinha demais para entender essas coisas se Deus não revelar. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. Aqui, Paulo ele faz isso com muita alegria. Nós sabemos, irmão, que se alguém tiver uma notícia boa para dar, eu sei que as notícias ruins são as que mais se espalham, notícias boas, mas até mesmo o evangelho, porque o evangelho é notícia boa e às vezes a gente se prende tanto para anunciar Jesus, às vezes a gente se tranca, às vezes a gente, porque a gente já falou de Jesus para uma pessoa e ela nos tratou mal, ela destratou, não quis receber, a gente acaba não querendo mais falar de Jesus para aquela pessoa. Mas eu quero dizer que a gente não pode desistir de ninguém, porque Deus nunca desistiu de nós. É como eu acabei de dizer, mesmo que a pessoa não aceite, não queira, e Deus sabe que aquela pessoa não vai aceitar o plano de salvação, o seu perdão, Ele nunca vai desistir, Ele vai sempre lutar por ela até a morte. Aquela pessoa nunca vai ter desculpa diante de Deus e dizer que não foi salva porque não tinha conhecimento, porque Deus vai estar trabalhando, vai estar lutando por aquela pessoa. E Ele não desiste, e nós também não podemos desistir das pessoas de forma alguma. E o apóstolo Paulo, ele, quando tem essa revelação, ele compartilha isso com alegria, porque ele sente que Deus o visitou na prisão e Deus está trazendo revelações maravilhosas. E Paulo ali preso mesmo, ele tinha motivo para ficar triste, ele estava feliz, porque ele sabia que Deus tem os seus propósitos. E se ele estava preso ali, Deus não queria que ele viajasse mais pelo mundo pregando, agora ele usa outra forma de evangelismo. Deus revela a ele escreve e ele manda para as igrejas no intuito de doutrinar essas igrejas, para que essas igrejas permaneçam firmes na fé em Deus. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do ministério que estiver oculto. Proclamar que essa dádiva fora projetada desde a eternidade, sendo livremente concedida aos homens por meio de Cristo, tudo abrange o beneplácito de Deus, né? A sua vontade, o seu demonstração de consentimento ou aprovação. Deus aprova, foi Ele que consentiu tudo isso, estava no plano dele todas essas coisas, né? A vontade divina que articulou o plano, né? Efésios 1:11, o conteúdo desse plano, Efésios 2:1-6, e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Tudo isso estava no plano de Deus, tudo isso foi consentido por Deus, tudo isso foi aprovação de Deus. O termo propósito em Cristo, como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, o que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempos oportunos. Indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executado por intermédio de Cristo. Todo esse plano esteve
estava tudo nas mãos de Deus. Deus estava no controle de todas as coisas até chegar Cristo e ele cumprir esse propósito que Deus havia planejado desde a fundação do mundo, né? Esse é o propósito de Deus e ele cumpriu em Cristo Jesus. O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado, não. De Adão. Não foi apanhado. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha desde a eternidade Deus sempre estava no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempo, circunstância. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o ministério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele, né? Como eu falei, que o plano de Deus, o propósito de Deus era esse, de que Jesus Cristo pudesse eliminar a barreira que existia entre Deus e o homem, e agora o homem pode adentrar, pode se chegar até Deus com confiança, sabendo que ele jamais será fulminado, morto, né? Porque essa era a ideia que os judeus tinham, né? Quando eles tinham uma visão extraordinária de Deus, eles diziam, eu vou morrer porque eu vi Deus, porque era essa a ideia, né? Isaías, ele diz isso, né? Isaías, quando teve a visão, ele disse, né? Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei da Glória. E aí Isaías tem a ideia de que é o fim dele ali. Então é essa a ideia. Mas agora, em Cristo Jesus, isso foi desfeito, essa barreira foi desfeita. Cristo cumpriu a justiça de Deus. Ele, com seu sacrifício, ele cumpriu plenamente a justiça de Deus. E com isso Deus se alegrou, né? E agora o homem pode se chegar através de Cristo, né? Que é o elo entre Deus e o homem, com confiança nele. E aí ele não tem mais medo de morrer, porque Deus é vida, e pelo contrário, quando você se chega nele, você tem a vida, e vida em abundância, vida eterna. A conclusão, ela diz o seguinte: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério, idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então, né, o que estava é que a igreja, os gentios e judeus estavam já no plano de Deus unir isso no futuro, né? E agora formou a igreja, e a igreja agora tem essa responsabilidade de anunciar essa bênção de Deus, de anunciar o evangelho, anunciar que os gentios também têm chance, que os gentios entram nesse plano de salvação, e que agora só precisa crer. Então os homens no mundo que ainda não creram em Jesus, ele só precisa crer em Cristo, crer no sacrifício dele vicário na cruz do Calvário, e você será salvo. Então, que você nesta manhã possa meditar nessa palavra, que seja edificante para nossas vidas, né, essa mensagem, essa revelação de Paulo, e que nós também possamos neste momento ter mais desejo de anunciar o evangelho de Cristo, assim como Paulo ele anunciava essa revelação com muita alegria. Nós, Igreja de Cristo, hoje, todos nós que somos o corpo de Cristo, devemos anunciar o evangelho às pessoas com muita alegria, porque esse é o plano de Deus. Ele quer salvar toda a humanidade, mas para isso precisa que nós anunciemos o seu evangelho, que nós anunciemos a sua palavra às pessoas. Como é que as pessoas vão crer se não houver quem pregue, né?
Tem que haver, nós temos que pregar como igreja de Cristo. E aqui eu agradeço a oportunidade. Amém.